Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez para conversar um pouquinho sobre novos conteúdos da veneranda Joana de Ângeles. Estamos ainda no volume 11 da série psicológica de Joana, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Dessa vez no capítulo 25, convidados e aceitos. Eu sou Robson Cunha, tenho a pele clara, cabelos grisalhos, um bigode e um cavanhaque igualmente grisalhos, uso óculos semi-arredondados de armação preta, estou trajando uma blusa polo, azul turquesa ou azul céu. Estou com Kate, que gentilmente, com seu bom coração, compareceu para nos socorrer de última hora. Kate tem um cabelo que me chega aqui alongado, mas está amarrado, ruivo, ou uma tonalidade ruiva. Isso, traja uma blusa preta. Kate tem pele branca, um sorriso bonito e nos ajuda muito na tradução para Libras, para que a gente possa levar a mensagem, o estudo de Joana a mais e mais e mais corações, porque não importa as nossas vestes materiais e físicas, nós aqui nos dirigimos aos espíritos encarnados que somos e que estamos num processo evolutivo, e Joana nos ajuda muito nas mensagens que ela traz em todas as suas obras, e mais especificamente na série psicológica, porque ela traz as questões evolutivas numa perspectiva psíquica. Isso nos ajuda muito a compreender o que acontece em volta de cada um de nós. Nesse tema, convidados e aceitos, Joana, ela faz uma proposta trazendo a ideia de que Jesus trouxe as suas mensagens confrontando as dele, as que ele trazia, com a mensagem do próprio mundo. Mensagens diferentes, digamos assim. O mundo tinha sua própria mensagem, como tem até hoje. Ele tem uma linguagem, o mundo tem valores, o mundo tem princípios. Esses princípios e esses valores do mundo são coerentes com a própria idade do mundo. Eu falo da idade evolutiva, do momento em que nos encontramos. A doutrina espírita, ela nada mais é do que o veículo de comunicação do funcionamento do mecanismo das leis naturais. Ela traz em seu conteúdo, através das obras da codificação, como o universo se opera. Aquilo que a física moderna hoje traz e que já estudamos como cosmologia, né? O espiritismo já trazia. E Fenelon dizia que o espiritismo, a consolação, ela viria na época em que a ciência se encontrasse pronta para explicá-lo. E não foi diferente. Nós percebemos que aprendemos, não podemos perder a nossa capacidade de nos indignarmos,
a proposta trazida pela doutrina, a proposta evolutiva, e que Joana mostra como essa evolução se dá, a consonância com as fases do desenvolvimento humano. O espírito também passa pelas fases de desenvolvimento moral e espiritual, mas a proposta não é perdermos a nossa capacidade de nos indignarmos com as coisas do mundo. A doutrina espírita faz permanecer essa indignação, mas ela também nos conclama a compreensão. Então, nós nos indignamos, mas nós compreendemos que a sociedade tem uma dinâmica evolutiva. E Jesus trouxe uma mensagem, contrapondo a sua mensagem à mensagem do mundo naquela época. A mensagem de Jesus ecoa até hoje, mas a mensagem do mundo remodelada também ecoa. Mas o bem vem tomando proporções maiores. A doutrina espírita que traz as leis naturais, as leis divinas, ainda engatinha. Mas ela é acessível a todos. Mas a todos, como Joana diz aqui, que tenham ouvidos de ouvir, que tenham olhos de ver. Esse ouvidos de ouvir e olhos de ver, não é que uns tenham e outros não tenham. Muito menos que os que não têm não os terão. Não. No momento, não compreendemos. No momento, pode essa mensagem não fazer sentido para mim. Mas um dia fará. Um dia fará. Porque nós caminhamos e as situações vão acontecendo e o nosso ego vai amadurecendo, vai se estruturando. E o nosso inconsciente vai trazendo à luz da consciência aquelas questões outrora sombrias. Eu não sei quando vocês ouviram falar em paranormalidade, mas eu creio que já tem algum tempinho, outros nascidos mais recentemente, talvez não tenham familiaridade com esse termo. Não muito tempo, a paranormalidade, ela abraçava, nela estava contido tudo aquilo que a ciência não explicava. Paranormalidade, fora do normal, inexplicável, surpreendente, instigante. Esse conjunto que engordava a paranormalidade foi ficando cada vez mais magrinho, definhando, na medida em que a ciência vai convocando esses fenômenos, levando para o laboratório e explicando. Essa é a dinâmica evolutiva da sociedade. E que a ciência tem um papel determinante também nessa evolução quando explica os fenômenos naturais. Quando essas explicações encontram consonância naquilo que a doutrina espírita já traz e que a veneranda Joana de Ângeles faz o link com a psique, aí fica muito mais fácil nos conhecermos a nós mesmos. Porque esse autoconhecimento é o ponto de partida para o processo evolutivo. Eu preciso me fotografar como estou agora, como me apresento. Quem sou para mim, primeiramente, nesse momento. E me ter como referência para aquele que eu desejo ser. Para aquele que Jesus foi e é. Para aquele que o Pai, o Criador, espera que venhamos a ser e que alcancemos. Jesus homem, friso, se pudesse, colocava em caixa alta aqui nessa fala. Jesus homem, como Joana insiste em proclamar a figura de Jesus, mostrou que é possível, por isso Jesus homem. Por isso que um espírito missionário precisava vir à Terra e, para vir à Terra,
o Criador elegeu um outro espírito missionário que vestisse a carne, o corpo feminino, para trazer à luz aquele espírito missionário que falaria à humanidade. Jesus, ele confronta a sua mensagem com a mensagem do mundo, ele entende os apelos sociais da época adoecedores, como os de hoje também, praticamente não tem diferença. Talvez os valores, né, os sugestionamentos sejam outros, mas adoecem da mesma forma, e distancia o homem do processo de espiritualização. Esse capítulo traz a lógica extrafísica do comportamento e da postura de Jesus homem em sua relação com as pessoas, com o contexto, com a conjuntura, com a realidade da época. Joana, nesse capítulo, ela faz um link, ela incorpora, ela mostra, na verdade, que a psicologia já incorpora as causalidades extrafísicas dos fenômenos comportamentais, dos fenômenos psicológicos, através do que hoje já tem voz a psicologia transpessoal, que deriva da psicologia humanista, que é a mesma psicologia profunda, que encontra uma ressonância na psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que reconhece o self como uma essência divina, estruturante da psique, e que faz o link entre as questões inconscientes no processo evolutivo de trazer esses conteúdos para a luz da consciência, o self estruturante, que nos puxa quando enveredamos por caminhos equivocados ou que insistimos em permanecer nesse caminho. O self nos acusa e nos chama e nos mostra a nova e proposta direção. Como sempre, a veneranda traz uma passagem trazida pelos evangelistas, e dessa vez, mais uma vez, Mateus, no seu capítulo 22, que é exatamente o capítulo que Mateus transcreve a parábola das bodas trazidas por Jesus, né? É aquela que diz que muitos são chamados e que poucos são os escolhidos. A parábola das bodas, ela traz a ideia de uma festa e que muitos foram convidados, rejeitavam esses convites, expulsavam os mensageiros, se rebelavam, alguns faziam alegações de compromissos para rejeitar o convite, e depois, no segundo momento, Jesus estende nessa parábola esse convite a todos, né? É bom frisar nesse ponto que o Evangelho segundo o Espiritismo traz exatamente o estudo das passagens em que Jesus falava por metáforas e poderia suscitar dúvidas. Todas as vezes e todas as falas, todas as passagens em que Jesus foi claro, todas as vezes que ele falava pela linguagem do amor, os espíritos não trouxeram para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, isso é preciso ficar claro, que a Bíblia, ela precisa ser constantemente lida, relida, consultada e estudada. Então, a análise na perspectiva espírita dessa parábola nos mostra que as bodas referidas por Jesus era o reino dos céus, festivo, alegre, venturoso, com bondade, amorosidade, acolhedor, pacífico. É para essa festa das bodas de alegria que Jesus estava chamando
àqueles convidados. Os mensageiros que portavam e levavam o convite, e que muitos sucumbiram, foram mortos, foram expulsos por aqueles inicialmente convidados, eram os apóstolos, né? E muitos discípulos que abraçavam a mensagem de Jesus. A humanidade ainda não acolhia, mas aos pouquinhos aquela mensagem ia tocando corações e arregimentando, né? Simpatizantes e que se aproximaram mais e mais dessa proposta, compreenderam o que Jesus propunha e abraçaram a causa. E na metáfora são esses, né? Os apóstolos, os discípulos, aqueles que levavam Jesus aos demais seres humanos. Os primeiros convidados, aqueles que rejeitavam o convite, que faziam pouco, que negavam, e se furtavam, se esquivavam de recebê-lo, eram os hebreus. É a esse que Jesus se refere na metáfora das bodas, né? Os primeiros convidados foram eles, né? E pasme, os hebreus que também, coincidentemente, foram os primeiros a conhecer as leis de Deus, trazidas por Jesus e trazidas por Moisés. Aqueles que recusavam os convites eram aqueles povos que Jesus se refere, aquelas pessoas, os fariseus e os saduceus, né? Eles alegavam compromissos, eles alegavam impossibilidades, eles entendiam que tinham que resolver outras situações e que não poderiam se dar àquela festa, àquela boda. E desprezavam, não viam valor naquilo e negavam o convite. A gente pode observar que nesses elementos simbólicos trazidos na mitologia cristã se apresentam também ainda hoje, né? Principalmente os fariseus e os saduceus. Quem são aqueles? Aqueles que não têm tempo para Jesus. Aqueles que encontram tempo para orar na situação desesperadora. Aqueles que não dialogam, aqueles que não elevam seus pensamentos, aqueles que não louvam, que não agradecem, e não precisam pedir, mas também é parte da oração e da prece. Quem são esses fariseus e esses saduceus? São todos nós que não temos tempo. Somos nós aqueles que trabalhamos ininterruptamente. São aqueles que se acham insubstituíveis, são aqueles que atendem aos conclamos da sociedade do espetáculo, são aqueles que enveredam e adotam a prática do consumo, são aqueles que pensam em ter, não em ser, são aqueles que nas compulsões se distanciam de si mesmo, da sua identidade, são aqueles que podem desenvolver a dimensão física e biológica, que podem até desenvolver a dimensão intelectual, mas muitas vezes não desenvolvem a dimensão psíquica, não desenvolvem muito menos a dimensão humana e espiritual. São aqueles que se apegam e se ligam nos prazeres da carne, nos prazeres efêmeros, nos prazeres do curto prazo. São aqueles imaturos ainda, né? Incapazes de trocar esse prazer do curto prazo por um prazer de uma ordem maior, um prazer do longo prazo. Então são esses os fariseus. Esses que continuam até hoje negando o convite para as bodas, né? Para os reinos de Deus, né? Que ele derramou lágrimas quando viu a humanidade não compreender que esse reino estaria dentro de nós mesmos, né? Então, já que os hebreus negavam o convite, já que os fariseus, os saduceus rejeitavam e eram excessivamente comprometidos a ponto de não poder seguir caminhos da alma, até porque na época não tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir. Vamos considerar aqui que nada certo, nada errado. A dinâmica da evolução social passou por isso. Jesus precisava
ou a humanidade precisava de um impulso maior para dar um salto quântico, e para isso Jesus compareceu, misericordiosamente aceitando a missão, mas esse convite não sendo aceito, Jesus estende a todos, aos pagãos, aos idólatras, aqueles que tinham ídolos, né? E geralmente os animais e peças de ouro representativas, muitas vezes, desses animais. Aqueles que idolatravam seus senhores, que tinham o poder nas mãos, geradores de futuro. E Jesus, bom, já que os primeiros não querem comparecer e não aceitam o convite, chamo eu os últimos. Ponto. Mas não basta apenas ser convidado. É preciso que entendamos que não é bastante comparecermos, ainda que através da oração ou da presença nas sinagogas, nos templos, nas igrejas, nos centros. É preciso ter um coração bom, é preciso ter um coração puro, é preciso, pelo menos, ter a predisposição de desenvolver valores intangíveis, imensuráveis. É preciso que tenhamos a intenção ou a vontade, ainda que ínfima, insignificante, residual ou desprezível, a vontade de seguir a fé. Como Paulo diz, aquilo que eu não vejo, mas naquilo que eu sei que posso crer e que devo crer. Então, essa fé, esse coração puro, seria a túnica nupcial comentada por Jesus nessa parábola. Mas o que fica dessa parábola? O que fica dela é que dois grupos, vamos dizer assim, aqueles que falavam de Deus, aqueles que pregavam a lei, aqueles que, em nome dessa lei, que regia e normatizava a prática que levava ao bom costume e à salvação, puniam, execravam, condenavam, afastavam, denegriam, né? E muitas vezes até mandavam para dentro de muros quando se tratava de uma enfermidade, e também, mais ainda, quando se tratava de uma enfermidade no corpo de uma mulher. Então, esses que falavam em nome de Deus, porque eram representantes, ou se diziam representantes dele na terra, foram os primeiros convidados. Vocês, talvez, que falam tanto de Deus, estejam mais próximos das bodas do reino dos céus. Venham! Eu vos convido para a festa das bodas. Não, não posso. Não, não vou. Eu vou perder o poder que tenho aqui na terra, abandonar tudo para seguir aquilo que não toco, aquilo que não me engrandece perante os outros, aos olhos dos outros. Se eu seguir, eu não serei mais visto pela sociedade como sou hoje o Todo-Poderoso. Não, não posso, não irei. Aí Jesus diz, tudo bem, ok, o convite foi feito, mas as bodas vão acontecer, porque o reino dos céus está pronto para receber aqueles que tiverem olhos de ouvir, olhos de ver e ouvidos de ouvir. E chama os pagãos, e chama os idólatras, e chama a todos os pecadores, para aqueles poderosos, como assim eles diziam, né? E esses acolheram o convite e substituíram os hebreus, os primeiros. Então é aí que Jesus se pega na essência da metáfora, dizendo que os últimos serão os primeiros, que muitos serão os convidados, né? Mas poucos os eleitos, poucos aqueles que verdadeiramente dizem sim. Talvez esses últimos
que passaram a ser os primeiros a ingressar nas boldas do reino dos céus, tivesse razões para isso. Ou até mesmo não tivesse nada a perder. Ou até mesmo fossem aventureiros, não importa. Porque para passar pela porta estreita, é preciso ter somente fé, vontade e determinação. A porta larga passa àqueles que valorizam a matéria, a efemeridade, as coisas do curto prazo, os prazeres mundanos. Então, assim, agora Joana traz, a partir desse tema, uma análise sobre a perspectiva da psicologia profunda, né? E Joana nos mostra que a psicologia profunda, ela apresenta as causas que fogem ao plano subjetivista, fundamentadas em realidades legítimas, mas que fogem aos sentidos objetivos da matéria do corpo. A psicologia profunda analisa esses comportamentos, compreende, nos auxilia a entender quando esse comportamento está em nós mesmos, não vamos fugir dessa lógica, não vamos fugir dessa história, nós somos personagens dessa parábola de Jesus até hoje. E até hoje nós temos a capacidade de escolher. Por que porta passar? Se eu aceito ou não o convite das bodas. Talvez eu entenda e perceba que hoje existe um caminho do meio, existe um meio termo. Eu preciso sustentar a família, eu preciso trabalhar, eu preciso dos recursos materiais para que eu e os meus descendentes possam dar termo ao seu processo evolutivo. Não vamos desconhecer isso. Nós estamos aqui também para isso. Mas, fundamentalmente, para que esses recursos estejam a serviço da evolução espiritual, a serviço do desenvolvimento humano e da evolução moral, da evolução do espírito. Né? E a psicologia profunda, ela agora descortina aquelas causas primárias nas situações subjetivas da humanidade, mas analisadas e encontradas a partir do julgamento. Hoje, a psicologia profunda diz, não é bem assim não. Nós, espíritos, temos um conteúdo, um repertório que explica a posição que ele escolhe estar hoje. Nós, enquanto espíritos, temos uma história centenária que explica as escolhas que fazemos hoje, as nossas atitudes, os nossos gestos. Agora, sabendo disso, nós adquirimos o que chamamos de maioridade espiritual. Sabendo disso, nós não podemos mais nos esquivar ou alegar, como na lei dos homens, né? Também reza a mesma coisa, a ninguém é dado o direito de desconhecer a lei, agora eu tenho consciência. No período em que passamos pelo mundo primitivo, onde éramos somente instinto, e toda a nossa energia era carreada para a sobrevivência, hoje não é mais assim. Hoje nós temos o intelecto, nós temos a inteligência, consequentemente nós temos o discernimento e temos aquilo que nos diferencia das outras espécies. Porque antes diziam para nós que a diferença entre nós e os demais animais era inteligência, não é. Depois disseram, não, todos são inteligentes, todos os animais. Então é o discernimento, é a capacidade de usar inteligentemente a inteligência que tem. Não, não é o discernimento.
Então, a ciência vem, a psicologia comparece e mostra que a diferença entre nós e os demais animais é a consciência. Então, hoje nós temos consciência. Hoje nós temos a capacidade interpretativa dos fenômenos físicos, né, que antes eram atribuídos a casualidades, por acaso. Enquanto eram os fenômenos físicos atribuídos à casualidade, eu estou dizendo casualidades, a paranormalidade estava encorpada, robusta, obesa. Agora, quando nós sabemos que não é mais uma questão causal, de casualidade, perdão, e sim uma questão de causa, uma questão causal, nós entendemos que os fenômenos físicos se explicam em sua causalidade e não mais em sua casualidade. Coisas da língua portuguesa, né? Não são pegadinhas, não. São termos distintos, né? Conceitos também distintos. Causalidade se difere da casualidade, porquanto essa não explica na profundidade, não se propõe a encontrar a causa primária do fenômeno e atribui uma razão casualística, casual, inexplicável e sem valor que requeira o consumo da minha energia para buscar a explicação. Mas como a sociedade tem a sua dinâmica evolutiva e a ciência acompanha essa dinâmica evolutiva dos homens, da inteligência humana, do desenvolvimento humano e do coletivo, a ciência evolui e parte agora para entender e entende através dos resultados em laboratórios. Porque quando aqueles fenômenos cuja explicação era dada pela casualidade, se tornaram recorrente, a ciência vai lá e diz: epa, deixa eu ver o que é isso aqui. Um fenômeno esporádico não desperta o interesse da ciência. Mas quando esse fenômeno não é mais esporádico e é recorrente, o que acontece? A ciência vai lá e estuda. E é a partir do estudo que nós saímos da casualidade para a causalidade. E é por isso que nós entendemos que tudo que nos acontece, tudo que acontece no mundo tem uma causa, mas essa causa não é estéril, não é para nada, não é vã. Essa causa é para um fim, para uma finalidade. Olha o salto evolutivo que a humanidade tem quando sai da casualidade. Explicações que não me interessam, pode ser qualquer coisa, é uma magia, é bruxaria, né? Como alguns já foram até condenados por esse título. E hoje a ciência diz, não é nada de bruxaria não, olha, tem um cunho aí, né? Mais profundo, tem uma causa. E a partir do encontro dessa causa, nós chegamos à finalidade, e a finalidade é sempre evolutiva. Né? Então, o discurso de Jesus é sempre portador de conteúdo subjetivo, não adaptável à visão ortodoxa da humanidade em qualquer tempo, inclusive hoje. Né? Muitos ainda não têm ouvido de ouvir, muito embora a voz de Jesus, as palavras de Jesus, o silêncio de Jesus, o exemplo de Jesus, o comportamento do Mestre ecoe até hoje. O que Jesus trouxe está dentro de nós, porque não conseguimos fazer o mal em sua plenitude, em sua perfeição. Nós temos uma dificuldade muito grande para fazer o mal. Porque a nossa essência é boa, porque a nossa essência é divina. E Jesus trazia essa proposta de olharmos para o espírito e não mais focarmos exclusivamente a matéria ou as coisas do corpo ou as coisas do mundo. De diversas formas Jesus disse isso. Inclusive,
no discurso em que trouxe, venho trazer a paz, não a paz que o mundo dá. Mas a gente ainda se apega no ter material para ter paz, né? Pessoal, mas não é a paz espiritual. A paz espiritual é de uma outra ordem. E Joana mostra aqui, convidados e aceitos, né? Quem somos nós nessa metáfora? Quem somos nós nessa parábola? O escolhido, olha só, muitos os convidados, poucos os escolhidos. Vamos ver quem são esses escolhidos, né? O escolhido é exatamente aquele que consegue o triunfo sobre a inferioridade moral. É aquele que se propõe a olhar para dentro, e a gente vai trazer um ponto muito interessante aqui. Toda tradução tem uma traição, não é? E até hoje, anos e anos que tem a Bíblia, e muitas vezes essas traduções são revistas e nos surpreendemos com as novas traduções. Então, assim, escolhido é aquele que se volta para dentro. Escolhido é aquele que se volta para as questões da alma. Escolhido é aquele que atua, que desenvolve e trabalha a sua dimensão espiritual. Nós não estamos falando de religiosidade, não. Religiosidade é de outra ordem, não cabe aqui. Nós estamos falando de espírito, de alma, que dá ânimo. Mas como eu faço, o que faço com esse ânimo da minha alma, que me anima? O que é que eu faço com esse ânimo? E que uso eu dou as horas com o ânimo da minha alma? O que é que eu faço com as minhas horas? Joana diz que o que fazemos com as nossas horas é exatamente aquilo que viveremos na erraticidade no próximo Entre Vidas. Então, o escolhido é aquele que triunfa, mas não é aquele que supera, basta para acender a nossa luz, virar a chave, dizer basta. E muitas vezes fazemos essa virada de chave através da dor, que é estruturante, através da depressão, que é estruturante, através da angústia, que é a dor da alma, que é estruturante, através da perda, que é estruturante, através do desapego, que é estruturante. Porque é através desses mecanismos que a gente é convidado pelo self a olhar para nós mesmos. Mas nós insistimos em olhar para fora. Nós insistimos em atender aos conclamos dos padrões estabelecidos por uma sociedade que promete a felicidade, que promete a alegria, e que muitas vezes vende essa alegria muito caro. E essa alegria, ela tem um fim em si mesmo. E investimos muitas vezes, para adquirir a alegria propagada, comercializada pelos padrões sociais. Não é? Então, o escolhido é aquele que se entrega com fidelidade à opção realizada, que compensa interiormente com a alegria do bem, que se esculpe nos nossos sentimentos quando os nossos sentimentos vão se desenvolvendo. Quando eu olho para dentro, eu saio do instinto. Quando eu olho para dentro, eu encontro as minhas questões sombrias e trago para a luz da consciência. Inexoravelmente voltaremos para dentro, porque esse é o propósito. A individuação trazida pela psicologia analítica, a evolução pela psicologia profunda, evolução moral e evolução espiritual, pela psicologia profunda, que também traz o termo da psicologia analítica, que é individuação, tornar-se único, tornar-se indivíduo, né? Sem pluralidade, sem cópia, sem igualdade, sem um outro igual. Passa inexoravelmente pelo encontro com si mesmo. Passa inexoravelmente, incondicionalmente pelo autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. E olhe, isso
vem dito no Evangelho desde que foi escrito por volta de 70 anos depois, né, da morte de Jesus. Escolhido é aquele que se permite mudar seus valores. E se não mudar, não tem jeito. O processo evolutivo tem uma parte que é por osmose, que é orgânica. Tem uma dinâmica própria, que é a dinâmica das leis naturais. Mas uma parte requer esforço, e muitas vezes nesse esforço requer renúncia. Renúncia daquilo que eu sei que não me faz bem. Renúncia daquilo que eu até já experimentei. E sei que não me agrega e não quero mais. Ah, mas está muito difícil não querer mais aquilo que eu sei que não me agrega, mas que eu experimentei. Ok, vamos aceitar essa realidade. É muito difícil mesmo renunciar àquilo que nos apegamos, aquilo que produziu prazer imediato. Mas o processo evolutivo, ele também nos traz nessa carne, nessa matéria, todos os recursos necessários para que eu exerça a minha autonomia, que é a minha capacidade de estabelecer as minhas próprias regras. E eu vou construir essas minhas regras de acordo com a minha conveniência. Agora, o que me convém? Permanecer no estado em que estou, sem amparo, permanecer na mesmice, permanecer sempre no mais do mesmo, todos os fins de semana a mesma coisa, sempre os mesmos prazeres. Eu costumo dizer que quando a carne tem fome, nós vamos à despensa e nos alimentamos. Mas quanto de nós alimenta o espírito quando o espírito tem fome? A gente reconhece mesmo a fome do espírito? Porque quando o espírito tem fome, nós alimentamos o espírito com uma literatura edificante, com as palavras de Jesus, com os evangelistas, com os livros da codificação, com os livros dos elos doutrinários, com as obras de Joana de Ângeles, com as obras de André Luiz, com as obras de Amélia Rodrigues, de Meimei, com as obras de Chico Xavier, com as obras trazidas por Emmanuel. Esses são alimentos da alma. E a alma, ela sente prazer quando lhe damos esses alimentos. Basta experimentar. Como todo alimento, talvez na primeira vez em que provamos, o sabor não seja muito agradável. Mas não desistimos, não é? E a gente insiste até que nos habituamos com o sabor daqueles alimentos que nutrem a carne, que nutrem a matéria. A mesma coisa passa pelo alimento espiritual. É preciso que não desistamos. É preciso que reservemos um momento para entrar em contato com esse alimento do espírito, que são as palavras edificantes que as literaturas trazem. É que uma boa conversa, uma boa doutrinária, uma boa mensagem, uma boa palavra, traga. Fica sempre uma sementinha, né? Mas quem são? Quem são os eleitos? Quem são esses eleitos? São aqueles que preocupam-se exclusivamente com a sua realidade na imortalidade. E tudo passa a ser em função dessa imortalidade. Muitos de nós espíritas nos preocupamos com a próxima encarnação, mas se realmente estivermos preocupados com a próxima encarnação, podemos mesmo fazer alguma coisa para aliviarmos essa próxima encarnação. Mas o alívio na próxima encarnação passa por nos tornarmos os eleitos hoje. Aqueles que entram em contato com si mesmo, que se conhecem como verdadeiramente são, sem hipocrisia, e que se trabalham. Né? E Joana de Ângeles explica, os primeiros são aqueles que disseram sim para as convenções sociais.
né? Aqueles que sempre se esforçaram para triunfar, para adquirir e receber os troféus que a sociedade estabelece como tal. Agora, quem são esses últimos? São aqueles desclassificados, são aqueles esquecidos, são os invisibilizados. Qual é a diferença que a gente tem da humanidade hoje para das outras épocas? Porque muitos dos humanos eram discriminados, eram separados violentamente, eram apedrejados, lembra? Pois é. Hoje, do mesmo jeito, eu acho, muda apenas o método, porque hoje muitos são invisibilizados. Muitos são objetos de indiferença eu fico pasmo, de um outro ser humano. Alguns seres humanos hoje se acham poderosos porque são perfeitos. E esse conceito de perfeição que muitos de nós carregamos é de completude, é de não termos deficiência. Meu Deus, que equívoco, ledo engano, porque todos nós temos deficiências. A começar que somos seres incompletos. A começar que nós temos carências. A começar pelo fato de que somos e seremos sempre seres faltantes, e é exatamente essa falta que nos move, porque nos movimentamos para preencher aquela falta, e quando uma falta é preenchida, perceberemos que existem outras e outras e outras. Só que parece que a falta da espiritualização não parece fazer falta, pelo menos para alguns que não têm olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. A porta estreita é aquela que conduz à salvação, à libertação dos ativismos perniciosos dos vícios, dos prazeres da carne, né? Mas é um resultado de uma luta intrapsíquica, por isso que Jesus disse, eu vim trazer a espada. Não é para lutar contra os outros, nem contra os poderosos. Jesus não fez isso, respeitou os legisladores e respeitou a lei dos homens. E disse a todos da época, dê a César o que é dele. Agora, dê a Deus o que é de Deus. Ele respeitava a lei dos homens, mas pregava incansavelmente as leis naturais, as leis divinas, né? Então, para essa porta estreita, o candidato pode estar em último, pode ser até o invisível, pode ser aquele renegado, pode ser vítima da indiferença, pode ser o agredido, o violentado, pode ser o usurpado, pode ser o deficiente. E os braços do Pai estão abertos para receber a todos. Mas é lógico, pode ser aqueles que rejeitaram o convite que primeiro lhe foi feito. Porque a todo instante nós podemos nos arrepender e podemos mudar o nosso valor e virar a nossa chave e alterar a nossa preferência. E dizer assim, poxa, até agora foi legal, deu no que deu, né? Eu fiz de tudo nessa vida, pronto, basta, chega, agora eu vou voltar para mim mesmo, eu vou voltar para dentro. A porta larga é a porta do mundo. A porta larga é a porta do mundo. Não precisa fé, não precisa requisito, não precisa entregar currículo, não tem porteiro. Não tem porteiro, pode ficar tranquilo, basta passar por ela. É free, é livre, 0800. Agora, não leva a um bom termo. Mas haverá sempre uma porta estreita pela qual, quando resolvermos, podemos passar. Agora eu trago aqui uma particularidade muito interessante, eu vou dar um trabalhozinho, mas vou ajudar a Kate, né? Porque, ó, relendo, e pesquisando, estudando a Bíblia, tem uma passagem em Gênesis 12, 1, que diz assim, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Mas tem um detalhe, em hebraico,
tem um termozinho que é lechar. L-E-C-H. A outra palavra é L-E-C-H-A. Lechar. Que significa saia para dentro de ti mesmo. Olha só, no primeiro livro da Bíblia, nos primeiros capítulos, e no 12º capítulo, no primeiro versículo, em Gênesis, já estava dito, a saída não é para fora, a saída é para dentro. Isso é autoconhecimento, que nos leva ao autodesenvolvimento, a partir da autorresponsabilidade, porque temos a autonomia de fazer as nossas escolhas entre a porta larga e a porta estreita, entre os convidados e os eleitos. Eu espero que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um e Jesus se incumba de irrigar para que ela venha dar bons frutos, né? Eu não sei se tem. Boa noite, querido, excelente reflexão sobre a série psicológica da benfeitora. Eu não sei se tem alguma questão. Daniela Dami, a professora Daniela diz, adoro esse pensamento de Joana, não te canses de amar. É possível que a resposta do amor não te chegues imediatamente. E nem esperemos por ela, não é? E nem esperemos por ela. Talvez causem surpresas, reações que propicia. É possível que as haja desencorajadas. E nem esperemos pelas respostas do amor, apenas amemos. Não é? Agora sim, amemos ao nosso modo. E revisemos o nosso modo de amar frequentemente. Entende isso? Amor nós viemos de uma fase instintual, passamos para uma fase de sentimento, para chegarmos na fase de amor. O processo evolutivo é esse. É lógico que não são cortes cirúrgicos, eu estou fazendo uma separação para fins pedagógicos e auxiliar a compreensão. Mas nós temos conteúdos instintivos hoje e não podemos nem devemos negar. Quando nós falamos em políticas afirmativas, nós precisamos exercê-las primeiro sobre nós mesmos. Nos afirmarmos como verdadeiramente somos. Porque a evolução, a transformação, só acontece a partir da consciência que tenho sobre quem sou. E por isso falamos tanto no processo de autoconhecimento como mecanismo, como ferramenta, podemos até dizer, da evolução, da transformação, da individuação, do tornar-se único, de ouvir a vocação do meu espírito, o que fala a voz da minha alma, qual é a minha missão e qual é o propósito que tenho para seguir e dar termo à minha missão. Essa é a reflexão. Né? Não sei se tem mais alguma questão. O Dimas traz, sempre trazendo novas oportunidades e expressando que tudo tem seu tempo e seu propósito, então nada foi em vão, nada foi desperdiçado, nada, absolutamente nada. Eu posso até dizer que eu não gosto de cebola, mas eu adoro cebola, mas eu vou pegar isso aqui, né? Eu posso até dizer que não gosto de cebola, mas eu digo que não gosto de cebola tendo provado cebola. Aí eu digo a posteriori, porque a priori nós temos somente opiniões. A priori, antes da experiência, nós só achamos. A posteriori, aquilo fica impresso no espírito. Aquilo não se dissolve mais. Então, assim, é por isso que encarnamos, para vivenciarmos as experiências, que são exatamente
as ofertas, as disponibilizações nesse campo de provas, que é o viver, que é a vida. Então, acredito que talvez a gente possa ficar por aqui, entendendo que é um tema muito interessante, e que trouxe alguns elementos aqui bastante para as nossas reflexões. Por qual porta eu vou passar, né? Quais são os alimentos da carne e quando é que o meu espírito também tem fome? Quais os alimentos que nutrem o meu espírito? Qual é a minha relação com o efêmero, com o fútil? Qual é a minha relação com a imortalidade, com as coisas da alma, né? Como estou, como recebo esse convite das boldas, que é exatamente ingressar no ambiente festivo, de paz, acolhedor, amoroso, harmonioso, que é o reino de Deus, e que é o destino de todos os nossos espíritos, né? Que fique realmente uma sementinha no coração de cada um. Fiquem com Deus.